Bom dia a todos, né? Eu vou fazer a apresentação do meu trabalho, então, do TCC. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Já deve estar aparecendo aí para vocês, correto? Perfeito, Paulo, pode continuar. Ok. Bom dia a todos. A nossa ideia, né, com esse trabalho foi a criação de um laboratório de forjamento manual aí nas dependências da FATEC Sorocaba, sirva de ferramenta didática para o curso de processos metalúrgicos, né? Durante essa apresentação aqui, eu vou passar por cima desses tópicos, né? Falar um pouco do primórdio, né? Da onde que surgiu tanto a metalurgia quanto o trabalho de forjamento, né? A importância dessa vertente dentro da metalurgia, passando pelo trabalho que nós tivemos com a implantação do laboratório, os passos para a fabricação da forja e outros equipamentos, né? E até o resultado final dos testes práticos da utilização do laboratório, né? Para começarmos a falar sobre os primórdios, eu quero apresentar para vocês uma amiga minha, que também deve ser amiga de vocês. Essa é a Lucy. A Lucy essa é uma representação artística que foi feita em cima de um esqueleto real. Ela era um Australopithecus afarensis, provavelmente um dos nossos mais antigos antepassados, né? O que eu quis colocar aqui? Que foi justamente na época da Lucy que começou-se a humanidade criar ferramentas, né? Já com os australopitecos, eles conseguiam pegar objetos da natureza, como pedras, pedaços de pau, e com isso transformar em ferramentas que vão permitir cada vez mais a evolução do próprio ser humano, né? A Lucy, né, o Australopithecus afarensis, ela tem 3,2 milhões de anos, né? Bem no início da nossa carreira dentro do planeta Terra. O que mais era utilizado por esses nossos antepassados era esse tipo de pedra. Isso é uma obsidiana. A obsidiana e alguns outros minerais parecidos, né, eles têm uma peculiaridade que é, ao se quebrar, eles criarem essas lascas cortantes, né, a borda da lasca cortante. Se chama de fratura conchoidal, né? A idade da pedra, né, ou seja, dos instrumentos feitos de pedra, veio lá dos 2,5 milhões de anos, né, da época dos australopitecos, até aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, né? A idade dos metais começou um pouco antes, então a gente teve aí ao mesmo tempo, né, a idade da pedra, né, algumas regiões apenas com ferramentas feitas de pedra, mas em algumas áreas, como no Oriente Médio, foi onde começou realmente a utilização dos metais, a gente começou a ter ferramentas feitas em metal. Obviamente que uma das primeiras ferramentas que nós tivemos foi a faca, né? A faca, ela foi utilizada como um instrumento para separar o couro da carne dos animais, poder criar vestimentas, né? Então, ele permite, essa faca permitiu, né, um avanço tecnológico bastante grande. Não apenas facas, né, mas também martelos, machados, feitos em pedra. Uma coisa que era bem interessante é que as pedras, que era ali a matéria-prima, né, nem todas elas eram usáveis para a construção de ferramentas. Algumas delas eram muito irregulares,
ou não se quebravam da forma correta, ou não podiam ser polidas como esses instrumentos. E, nesse caso, elas eram utilizadas, mesmo essas que não podiam ser utilizadas ferramentas, eram utilizadas como proteção para as fogueiras, né? O fogo, a grande descoberta aí da manipulação do fogo, né? Não a fabricação, mas a manipulação do fogo. E nessas fogueiras, principalmente em regiões onde nós tínhamos ventos muito fortes, né? Podiam atingir, dependendo do tamanho dessa fogueira, da intensidade do vento, podiam atingir temperaturas bastante grandes, né? E o homem primitivo, ele percebeu que algumas pedras, dessas que ele estava utilizando ali, que não eram pedras possíveis de serem trabalhadas como ferramentas na sua forma bruta, então elas eram usadas aí só como proteção, e essas pedras que tinham algumas características bem sui generis, né? Elas eram identificáveis, né? Elas tinham uma propriedade interessante. Uma dessas pedras é essa, né? Essa é uma calcopirita. E o homem primitivo, ele percebeu que esse tipo de pedra, que tinha esse tipo de coloração brilhante, que tinha essa rugosidade bastante alta, quando ela estava em contato com o fogo, e principalmente esse fogo de alta intensidade, né, com o vento insuflando ali para aumentar a sua temperatura, ela acabava derretendo, né? Acabava criando esse amálgama que depois, quando era esfriado, voltava a ficar duro, né? Com isso, o humano teve contato com o primeiro metal, né? Esse é o cobre, né? Que foi o primeiro metal a ser utilizado pelo ser humano. Ele era então fundido e depois resfriado numa forma para se transformar em ferramentas. Ferramentas essas muito mais efetivas que as anteriores feitas de pedra. Só que, com a evolução, apenas fundir o metal ele não era mais suficiente, né, para criar ferramentas. Alguns povos, e nesse ponto os assírios, eles foram um marco, né, na história da metalurgia. Eles perceberam que esse metal, que era inicialmente apenas derretido, ele poderia ser martelado até criar uma nova forma, né? Então, nós passamos a ter ferramentas de cobre ou de bronze, né? Mais especificamente de bronze, que eram forjadas, né? Que eram marteladas até chegar no seu formato final. O interessante do bronze é que o pessoal daquela época eles perceberam que se misturassem o cobre, que é bastante maleável, com o estanho, que é ainda mais maleável do que o cobre, misturando esses dois metais, numa proporção aí que variava de 2 até 25% de estanho, a dureza, né, a tenacidade do metal resultante, ela era aumentada, sem perder a ductilidade, né? Então, continuava sendo possível formatar essas ferramentas até o seu formato desejado, porém com esse material podendo absorver maiores impactos e aí podendo transformar ele em armas. E a história nos ensinou que as primeiras civilizações que conseguiram dominar o forjamento dos metais, né, e aí a produção de armas mais eficientes, foram justamente as civilizações que conseguiram se sobrepujar às demais, né? Foi o caso dos assírios com o bronze e, mais recentemente, os romanos, que foram a primeira civilização que realmente dominou a arte do forjamento do ferro, né?
Claro, existiram outras civilizações antes deles que já forjavam o ferro. Até existem alguns objetos forjados de ferro com quase 4.000 anos, ou seja, se a gente for olhar naquela escala de tempo, ainda era considerada a Idade da Pedra. Mas esses objetos eles não foram produzidos, digamos assim, não foi um minério que foi reduzido e transformado em metal, e sim o que se chama de ferro sideral ou ferro de meteoritos, né? Então, algumas civilizações, os egípcios tinham algumas dessas peças, né? Inclusive foi encontrado um dos mais antigos objetos de ferro conhecidos, foi uma adaga encontrada na tumba de Tutancâmon, né? Que a lâmina era de ferro e a empunhadura de ouro, né? Mas esse ferro, como eu falei agora há pouco, é o que a gente chama de ferro sideral ou ferro de meteoritos, né? Bom, isso aqui foi um apanhado, né? Só para a gente trazer da onde que surgiu o forjamento dos metais, né? E já vindo para o Brasil, né? Nós tivemos aqui os primeiros ferreiros aqui no Brasil vieram poucos anos antes, poucos anos depois da descoberta do Brasil, né? 1580, se não me falha a memória, já tínhamos aqui a presença de alguns ferreiros, né? Que podiam já produzir, fornecer essas ferramentas forjadas aqui para os primeiros colonos no Brasil, né? A cidade de Sorocaba foi um dos principais pontos de cutelaria e de forjaria em geral no Brasil. Desde a época das entradas e bandeiras, né, Sorocaba, até por ser um centro do tropeirismo, tinha muitas dessas tendas de ferreiros para fazer as ferramentas que eram utilizadas pelos bandeirantes, né? Então, a nossa cidade aqui ela é intimamente ligada à história da metalurgia e do forjamento de metais, né? Com isso, né, devido a isso, surgiu a ideia, então, da gente criar uma oficina de forjamento e cutelaria aqui na FATEC Sorocaba, né? Como nós somos uma das primeiras faculdades de tecnologia, não apenas de São Paulo, mas do país, né? E com esse curso que é especificamente para o trabalho com os metais, né? Eu senti que havia essa necessidade de nós termos essa que talvez seja uma das mais importantes técnicas dentro da metalurgia, uma das mais antigas, com toda certeza, mas talvez ainda hoje uma das mais importantes, é a gente poder ter isso disponível para os alunos aprenderem a técnica, tanto do forjamento manual, quanto de outras utilizações aí do laboratório que pode ser utilizado para a verificação de outras disciplinas, não apenas de conformação mecânica, né? Para a construção, né, nós fomos atrás de materiais que pudessem ser reciclados e que estivessem disponíveis aí na própria faculdade. O objetivo inicial era fazer com que essa criação, essa montagem do laboratório envolvesse o mínimo possível de despesas para a instituição, né? Então, nós fomos garimpar realmente esse material. Um dos materiais que a gente encontrou foi um cilindro de gás antigo, né, que já estava um pouco amassado numa das pontas, estava descartado, que nós cortamos em 2 pedaços que possibilitarão, então, aí, a construção de 2 forjas. Nós só fizemos uma no momento, né, mas existe o material, está lá guardado, dá para fazer uma segunda forja facilmente, né? Essa espuma branca que está aparecendo para vocês, né, é uma manta cerâmica, né? Essa manta aqui, são fibras de cerâmica que foram aglomeradas e elas suportam
uma temperatura de até 1.600 graus, ou seja, bem acima da temperatura de fusão do aço. E, né, aqui nós não vamos utilizar temperaturas tão altas. Numa das nossas experiências, aí, depois que a forja já estava funcionando, nós conseguimos atingir uma temperatura de em torno de 1.300 graus, aproximadamente. Um pouco, entre 1.250 e 1.300 graus. Como é que a gente dá para saber essa temperatura, uma vez que a gente não tem um termômetro, né, para conseguir ler essa temperatura, né? Nessa fase aqui, ó, a forja já funcionando, a gente foi forjar um pedaço de aço 5160. E o aço, ele, durante o forjamento, ele se fraturou, né? Com algumas batidas de martelo, ele fraturou o aço superaquecido. Como essa ocorrência, né, esse fenômeno acontece quando esse aço específico, 5160, atinge essa temperatura de 1.250 a 1.300 graus, dá para a gente afirmar que a forja conseguiu atingir essa temperatura, né, porque o aço se fraturou ao ser forjado. Então, a temperatura de forjamento, né, real que a gente precisa utilizar é de 900 graus aproximadamente. De 770, né, que é a linha do crítica, até 900 graus. Não abaixo de 700, não acima de 900. E com isso é apenas a gente regulando a tiragem de ar, a gente pode chegar na temperatura adequada, ou seja, o equipamento está mais do que adequado à operação, né? Além da forja, para se fazer o forjamento, nós precisamos de, no mínimo, uma bigorna e algumas tenazes, né? A bigorna nós encontramos na própria FATEC, né? Encontramos uma bigorna em ótimo estado, apenas estava com oxidação superficial, bastou a gente passar uma escova que ela ficou em perfeito estado para a utilização. Essa bigorna ela estava jogada num canto ali dentro daquele paiol de manutenção que nós temos ali do lado do prédio 9, né? Além dessa bigorna, nós também encontramos uma série de tenazes que estavam em estado bastante precário, com muita oxidação, mas que elas podem ser recuperadas, ainda não foi feito isso, mas elas podem ser recuperadas até com uma certa facilidade. Uma remoção de oxidação, como foi feita com a bigorna, e elas estarão aptas para a utilização. Uma vez que nós tínhamos, então, o conjunto da forja, a bigorna e algumas tenazes, né, a gente já pode começar a fazer uma utilização prática do laboratório e nós recebemos autorização aí para fazer experiência com as turmas do segundo ano de Metalurgia Física 1, né? Então, a gente começou a ter uma série de aulas práticas com esses alunos, né? A gente pôde fazer algumas experiências ali para verificação de efeitos do calor no metal e também passamos os rudimentos da técnica de forjamento para esses alunos e eles puderam, durante o semestre, fazer, em algumas equipes, eles conseguiram forjar pequenas facas, né, que foram forjadas com perfeição, conseguiram forjar perfeitamente. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, né? Agradeço. Estão meus contatos, meu e do professor Igor, né? Caso seja necessário mais informações adicionais depois. Agradeço. Muito legal, muito bom, Paulo. Parabéns aí pela sua apresentação, né? Então, dando continuidade aos processos aqui, eu vou passar a palavra à professora Suelen, né, que faz parte aí da sua banca de arguição. Suelen, pode ficar à vontade. Obrigada, Igor. Paulo, muito bom o seu trabalho, né? A gente vem acompanhando aí o desenvolvimento, já faz alguns semestres aí, né, que você está batalhando para
para conseguir instalar esse laboratório, conseguiu realizar aí sua tarefa com muito sucesso. Antes de eu começar a minha arguição, eu queria agradecer em nome da coordenação, né, porque também, além de professora, eu estou nesse posto agora. Eu queria agradecer pelo seu empenho, por instalar esse laboratório para a gente, vai ser muito útil. Deixa eu ligar minha câmera, né, para ficar mais... Já estamos à distância, né, sem ver a imagem ainda. Esse laboratório vai ser muito útil para a gente vai conseguir fazer muitas práticas lá, vamos tentar desenvolver um projeto interdisciplinar utilizando esse laboratório. Então, em nome da coordenação, em nome do curso, eu gostaria de agradecer o seu empenho, né, e essa colaboração gigante aí que você proporcionou para o curso. Eu é que agradeço a oportunidade de poder desenvolver esse trabalho aí. Tamo junto, então. Então, eu anexei aqui no chat o meu trabalho revisado, né? Eu corrigi só algumas palavrinhas, que teve algumas palavrinhas de português que não estavam conjugadas corretamente, coisa assim, bem simples. Mas uma coisa que eu senti falta bastante foram as referências, né? Sim, seu trabalho está muito bom, está muito bem escrito, você escreve muito bem, né? Assim como você também apresentou muito bem seu trabalho. Então, é sempre relacionado, né? Como a forma que a pessoa apresenta e a forma que a pessoa escreve sempre está ali do mesmo nível, porque é a forma que a pessoa consegue se expressar. Então, você se expressa muito bem, tanto na sua apresentação, a gente comprovou isso, quanto no seu trabalho, né? Só teve esses pequenos erros aí que eu corrigi. Mas o que eu senti muita falta foram as referências bibliográficas, né? Lá no final você cita algumas referências, acho que foram 1, 2, 3, 4, 5 referências você citou, né? Só que essas referências, elas não apareceram nem na introdução e nem na revisão bibliográfica que você fez. Então, eu costumo, né, trabalhos acadêmicos, a gente costuma ver sempre após a cada parágrafo a revisão, da onde o autor tirou aquilo, principalmente naquela parte onde você está contando a história, né, aquilo tudo você não viveu, não é da sua experiência, então você consultou alguma coisa para escrever aquilo. Então, é interessante você colocar essas referências, principalmente se você for querer publicar isso depois, né? Porque tá um trabalho muito bom, você colocou informações muito relevantes, você conseguiu sintetizar a história de uma forma curta, né? Que fica em português, que fica muito interessante para os alunos acessarem. E se você e seu orientador forem publicar isso, faltou essas revisões, essas referências, tá? Ok. A sua apresentação foi muito boa. E aí eu queria só fazer uma pergunta. Como que você teve... Por que você teve essa ideia de montar esse laboratório? Assim? Você já sabia como que funcionavam essas máquinas, tudo? Você já trabalhava com isso? Sim, na verdade... Deixa eu ativar minha câmera aqui também. Na verdade, eu sou cuteleiro, né? Em 2005, eu tive a oportunidade de fazer um curso de cutelaria artesanal na Universidade de Brasília, né? E de lá para cá eu venho desenvolvendo o trabalho de cutelaria como hobby, né? Nunca fui cuteleiro profissionalmente, né? Mas é uma arte que eu aprecio bastante, né? Então, quando eu vim para Sorocaba, eu acabei vindo morar num apartamento, e, portanto, eu não tinha como montar uma oficina para o meu uso exclusivo. Ele só não montou porque a mulher não deixou. Com certeza. Senão ele tinha montado no quarto dele, não né? vem com esse papo, é verdade. Ele tinha uma bigorninha, tava tudo mini para ele forjar no apartamento. A mulher que não deixou. Montar a oficina no apartamento, na varanda do apartamento, mas não deu certo. Então, como eu já havia procurado o curso de processos metalúrgicos, também para, digamos assim, ter mais conhecimentos de metalurgia devido à cutelaria, né? Meio que foi um caminho meio natural, né? Verificar se havia alguma oficina de forjaria na faculdade, e como não tinha, né, eu sugeri inicialmente à professora Luciana, que era a coordenadora na época em que eu entrei, né? Ela achou muito interessante a ideia. Já no segundo semestre, eu conversei com o professor Igor, né? Também gostou muito da ideia. Aí eu o convidei para ser o meu orientador, e do segundo semestre até agora
eu venho desenvolvendo, então, essa montagem desse laboratório. Então, eu perguntei isso só porque o professor Márcio não conhece, né, a sua história, não conhece como que foi realizado tudo isso. Então, eu perguntei mais para você contar um pouquinho para ele ficar a par. Ele está entrando agora, né, na FATEC, começou esse semestre como professor da FATEC Sorocaba. E daí eu acho legal ele conhecer um pouco dessas histórias, desses casos brilhantes aí que aparecem, como no seu caso. Parabéns, Paulo. Muito obrigado. Da minha parte é só isso, Igor. Obrigada, viu? Foi um prazer participar dessa banca. Obrigado eu, Célia, pela participação, né? A gente... O Paulo, ele contou a parte bonita da história, né, Paulo? A gente... né? Mas a gente mostra sempre o bonito, né? A sujeira a gente varre embaixo do tapete. Não foi um processo fácil, a gente enfrentou muita resistência, né? Essa bigorna, ela estava há 30 anos, tá? Eu fui investigar. Essa bigorna que a gente usou, ela estava há 30 anos jogada num canto. Vocês viram o estado que ela estava. Estamos gravando, hein, Igor? Eu sei, não tem problema. É bom que fique para registro. É bom que fique registrado, porque no momento que a gente falou, no momento que eu disse, eu quero essa bigorna, aí, pronto, né? Instantaneamente, todo mundo quis a bigorna, entendeu? Então, a gente enfrentou isso, a gente enfrentou um laboratório... Agora fazem 2 anos que a gente começou esse projeto, né? E quando a gente começou, tinha eletricidade, né? A gente tem um monte de vídeo da gente cortando os materiais, soldando os materiais. A gente não está mostrando todo o procedimento agora, né? E, na verdade, a gente está desenvolvendo esse projeto ainda, né? A gente tem um outro TCC para desenvolver uma lixadeira, que já está também assim, nas etapas dos finalmente da lixadeira, que é uma etapa complementar à forja, né? Depois que você forja o material, ele ainda tem que passar por essa etapa de usinagem. E tem lixadeira especial para isso, não é qualquer lixadeira que você vai usar com essa finalidade. E interessante é que a gente conseguiu desenvolver tudo isso num laboratório, num espaço que nem eletricidade tinha, né? Então, assim, para a gente desenvolver, nem eletricidade tinha. A gente está quase, sei lá, mais de 1 ano aí, o prédio 9 sem eletricidade, né? E a gente desenvolveu não só a forja, a lixadeira a gente montou lá também, né? Já está quase pronto, depois até posso mostrar uma foto para vocês. Então, assim, só para deixar claro que, assim, a gente teve que lutar muito por isso, né? E ainda assim a gente convive hoje, né, com um reconhecimento externo muito grande. Então, assim, aqui isso até trouxe para a gente novas oportunidades de trabalho, né, inclusive envolvendo outros cursos. O que a gente percebe é que no momento que o Paulo começou a divulgar que a gente tinha, né, essa forja aqui na FATEC, fora da FATEC, a gente passou a ser bastante reconhecido pela presença da Forja, né? Muita gente se interessou, veio o pessoal do Instituto Federal, né? Então, o Paulo até me perguntou, quando ele estava escrevendo, ele falou, o que a gente faz, Igor? A gente põe os valores, o que foi gasto e tal? Eu falei, põe. Por quê? Porque o pessoal que veio, né, veio muita gente de fora visitar a gente. O que eles sempre perguntaram era isso, quanto que custa, mas quanto que eu preciso gastar para fazer uma forja com essas características que a gente tem aqui, né? Então eu falei, deixa os valores lá. Então o dia que alguém perguntar, a gente fala, olha, veja aí o trabalho do Paulo, e aí você tira suas conclusões, vê o que é viável e o que não é viável, tá bom? Então é isso aí. Paulo, muito boa apresentação. Vou passar então agora para a nossa segunda fase aqui de arguição, tá certo? Então vou passar agora a palavra para o Márcio. Márcio, pode ficar à vontade aí nas suas considerações. Obrigado. Bom dia, professor. Bom dia. Primeiramente, quero dar os parabéns aí pelo trabalho, tanto seu quanto do professor Igor. Acho que eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, né, como a gente no Brasil tem que ralar para conseguir as coisas, né? E vocês conseguiram com muito sacrifício, mas na verdade o setor público, a universidade, deveria dar muito mais apoio a isso, né? Deveria, se a gente olhasse uma iniciativa dessa em outros lugares, outros países, outras universidades, fora do Brasil,
haveria um investimento com um prédio próprio, equipamento comercial, equipamento... E aí, aqui no Brasil, a gente tem que acabar aqui correndo atrás do rabo, vamos dizer assim, para construir nós mesmos os próprios equipamentos e correr atrás dos próprios recursos. Não deveria ser o certo, né? Para a gente desenvolver a educação aí. Eu estou fazendo uma crítica aí dentro do trabalho como para a educação de uma forma geral no Brasil. Mas, por outro lado, desse modo, acaba aqui enriquecendo o trabalho técnico, quer dizer, não só teve o aluno teve um aperfeiçoamento do seu conhecimento, das suas técnicas, como também do próprio equipamento que é utilizado. Então, ele avançou além do que o próprio trabalho tinha o objetivo, né? Foi um pouco além. Construiu os próprios equipamentos e tudo mais. Então, eu fico muito honrado aí de ser convidado para essa banca, de conhecer o seu trabalho. Gostaria de passar nessa pandemia e ir lá e conhecer em loco, né? Ver um pouquinho do seu trabalho. Conheço pessoas que trabalham com hotelaria na minha cidade natal também. O pessoal é muito apaixonado por essa atividade, que em parte é uma atividade comercial, mas em parte também é uma arte. Então, muito legal, está de parabéns. Li o seu trabalho com muito poucas exceções, como a professora Suelen já citou. Não vejo problemas, só vejo coisas boas, só tenho a parabenizar pelo trabalho, pelo seu esforço, pelo esforço do professor Igor também. Acho que as coisas deveriam ser mais fáceis, ter menos resistência. Essa questão da bigorna é uma coisa até seria trágico se não fosse até meio engraçado, né? Um equipamento tão simples e gerar até dificuldade para se colocar isso como uma ferramenta de trabalho, um equipamento tão simples. Mas vocês estão de parabéns, os dois, e não tenho críticas a fazer, só parabenizar vocês pelo trabalho. Por mim só. Maravilha. Obrigado, Márcio, aí pelas considerações. Então é isso aí, Paulo. Estamos finalizando, né? Uma coisa também, só para finalizar aqui a apresentação do Paulo, uma coisa interessante que, na verdade, assim, acho que eu vou aparecer também, né? Já que tá todo mundo querendo aparecer. Tô meio descabelado, mas tá bom. O meu descabelado é o normal também, né? Mas uma coisa interessante, assim, que esse processo, a gente deu, assim, lógico, a gente acha que a gente começou com o pé direito nesse trabalho do Paulo, mas é até interessante, Suelen, a gente entender o seguinte, a gente deu o primeiro de 10 passos, tá certo? Então, na verdade, até com o Paulo mesmo, a gente fez essa parte, né, da forja. Tem a outra forja, que é diferente, na verdade, né? O Paulo não explorou muito isso, mas a gente tem uma forja, a que a gente está usando, ela é uma forja fechada. Então, a gente tem ali um limite de 30 centímetros, mais ou menos, né? Exatamente. De uso, de área útil ali para usar. A outra forja, ela é aberta dos dois lados. Então, se eu quiser forjar um objeto do tamanho que eu quiser, dependendo do quanto eu conseguir manipular, porque ele vai entrar direto na forja. A forja é aberta. A principal diferença entre elas é que a forja aberta vai permitir, como o Igor estava falando, a utilização de materiais maiores, né, forjar peças maiores, enquanto que a forja fechada, como essa que já está pronta, ela atinge temperaturas superiores, né? Então, por exemplo, se eu precisar fazer um caldeamento de metais, né, que eu vou precisar de uma temperatura na ordem de 1.200 graus, dá para fazer com essa forja tranquilamente. Já na forja aberta, não. Ela não vai conseguir atingir uma temperatura tão alta. Isso, né? Isso porque está aberto também... o calor
sai dos dois lados, né? Exatamente. E complementando, nós também temos a forja a carvão, que no mesmo local onde estava a bigorna, nós encontramos lá uma forja a carvão, mas ela está com bastante problemas, teria que passar por uma restauração bastante completa, né? E nós nem chegamos a cogitar a utilização dela, porque seria necessário toda a implantação de um sistema de gestão de gases, gestão de fuligem. A forja a carvão ela tem um problema seríssimo de silicose, né, que é uma doença profissional típica de forjadores, né, porque a fuligem respirada ela acaba eu não sei exatamente qual é o processo, né, dentro dos pulmões, mas ele endurece literalmente os alvéolos pulmonares e acaba dando insuficiência respiratória grave. E ela, como é cumulativa, né, acaba se tornando uma doença bem problemática. A gente até cogitou manter ela num espaço aberto, né, Paulo? Mas aí a Aí gente sim, acabou... né, num espaço aberto. É um espaço A aberto, grande vantagem que eu vejo da forja a carvão é, primeiro, a temperatura que ela atinge é muito superior, né? Você pode chegar a fundir aço com facilidade numa forja a carvão, né? Inclusive, os primeiros fornos trabalhavam justamente com essa mesma técnica, carvão e ar insuflado por baixo, né? É o princípio de funcionamento até dos altos fornos hoje ainda utilizados, né? É a mesma ideia, só que em escala muito reduzida. Porém, ela realmente precisa dessa ventilação muito grande. Uma outra vantagem da forja a carvão, que eu achei interessante citar, é que é muito fácil na forja a carvão nós termos a visualização das áreas que são carburantes, neutras ou oxidantes, né, a atmosfera dentro da própria forja. Então é muito mais fácil numa forja a carvão a gente poder trabalhar com temperaturas e atmosferas para um fim específico. Então, se eu tenho um aço de baixo carbono e eu quero forjar ele com um pequeno aumento de dureza superficial, uma cimentação, né? Claro, com a cimentação aí não controlada, mas é possível apenas utilizando a área carburante da forja, né? Na forja carvão isso é possível. Isso aí. Legal, legal, Paulo. Então, só para finalizar, então tem essa questão, né? A gente felizmente conseguiu aí, botou o negócio lá para funcionar, a gente testou a operação, né? Esse é o trabalho da Joaneci, que vai ser apresentado amanhã, onde a gente faz um teste do uso de todos os dispositivos da Forja, né? Didaticamente, que eu usei na minha disciplina de metalurgia física e química tecnológica. Então, a metalurgia física eu usei bastante para explorar aquela questão do diagrama de fase ferro-carbono, tá? E uma outra coisa, para finalizar, que a partir além desse trabalho do Paulo em si, né, que é a implantação da forja, a gente tem agora mais 4 trabalhos de TCC que saíram desse trabalho, tá? O primeiro até já foi apresentado, Paulo, antes de você, que foi o da Nicole ontem. É verdade. Que é uma aluna de sistemas biomédicos, né? Então, quando a gente fez a forja, nesse momento que o Paulo começou a divulgar, levantou aí o interesse de uma outra instituição, da UNOeste, que é uma faculdade de medicina, de Presidente Prudente. Então, tem um médico que ele queria desenvolver uma ferramenta já há algum tempo, tinha tentado, mas não tinha sido bem sucedido no desenvolvimento da ferramenta, e aí ele, sabendo da gente, né, numa faculdade de tecnologia, que a gente tinha a forja aqui, a atividade de cutelaria, então ele propôs para a gente um trabalho que a gente está desenvolvendo, já está chegando aí nos finalmente, né, Paulo? Finalmente. É verdade. Numa ferramenta aí que está atendendo aos desejos aí do Dr. Shoji lá. Então é interessante, né? Porque a gente vê num custo baixíssimo, né? A gente está conseguindo aí desenvolver uma série de trabalhos, né? E esse em especial da ferramenta é sem dúvida um trabalho que traz aí um impacto muito grande, né? Às vezes a gente também fica muito, né? Esperando que caia do céu aí um investimento, né? Ou algum dinheiro que a gente espera que chegue e nunca chega, e eu acho que a gente tem dentro da metalurgia, né, eu falo isso em métodos de pesquisa, ainda muita coisa básica que a gente pode explorar nesse sentido, né? Então... E agora,
E agora com essa nova resolução aí de que a gente pode vender serviços, né? Maravilha. Já seria Maravilha. uma possibilidade de oferecer esses serviços, mas aí a gente teria que ter a prensa, né? Sim, E eu já fiz alguns orçamentos, mas aí com essa pandemia, esse negócio aí deu uma parada. Sim. Mas agora, fechando o semestre, mesmo à distância, eu vou tentar retomar isso, né? E tentar entrar logo com esse processo, que a gente sabe que não é simples, que é demorado, né? Às vezes demora 1 ano, 2 anos, mas a FATEC vai existir por centenas de anos, né? Então vale a pena esse nosso esforço aí para comprar o equipamento. Então, claro que eu também me coloco à disposição. Opa, eu me coloco à disposição mesmo depois de concluir o curso. Continuo prestando auxílio, né, para a gente levar esse laboratório até onde ele puder chegar. Maravilha. É isso então, gente. É isso. Eu acho. As minhas considerações finais, então, Paulo, fico muito feliz que a gente conseguiu, né? Eu brinquei com o Paulo no começo que a gente estava parecendo aquela. As fases do trabalho pareciam séries de televisão, né? Então a gente começou com aquela. Como que é aquela série que os caras vão buscar? Como que é o nome? Ai, meu Deus. É a série que eles vão buscar. São dois caras. Largados e pelados. Não. Então, era essa brincadeira. Tem uma série que eles vão buscar coisas velhas, mesmo como buscar valor, né? Eles vão em ferros velhos e eles enxergam valor naquelas coisas que muita gente não enxerga. Eu sei qual que você está falando, eu não me recordo o nome da série, mas da Discovery. Aí a gente fez isso primeiro, né? Primeiro a gente fez History, isso. Não é Discovery, é History. A gente fez essa série primeiro, depois a gente fez o Desafio Sob Fogo, botou a forja para funcionar. Aí eu falei para ela, só que a gente para por aqui, porque Largados e Pelados eu tô fora. Eu também. Largados e Pelados eu tô fora. Mas foi um barato. Na verdade, foi interessante porque a gente, mesmo com a gente fala da dificuldade assim só para valorizar mesmo o trabalho e dizer que não foi fácil. A gente apresenta aí algo em 10, 15 minutos, parece que tudo caiu do céu e realmente não foi assim. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que falar que a gente se divertiu bastante, né, Paulo? É verdade. A gente pôde fazer muita coisa bacana. A gente foi naquele curso, a Suelen, infelizmente, não pôde. Naquela vez em Tatuí que ela estava doente, né? Chegou até a ir para o hospital. Mas ela foi convidada e, infelizmente, não pôde ir. A gente foi visitar a fábrica. Então, a gente fez muita coisa legal. A gente foi em 2 feiras de cutelaria. E a gente pôde observar muita coisa. Suelen, assim, a gente chegava na feira, o cara falava assim, vendendo uma faca segundo ele, né, com têmpera seletiva. E aí, o que a gente perguntava, mas como é que se comprova? Você sabe me dizer qual é o valor da dureza aqui desse material e tal? E a gente observava, assim, que realmente eles não sabem. Então, assim, o Paulo não comentou, mas o que existe hoje de forjaria, né, de cutelaria em universidades, são pouquíssimas, são 2, né, Paulo? Acho que hoje tem a UNB. Na verdade, tem. No Texas foi a primeira, na Universidade do Texas, já tem aí, creio que uns 15 anos, mais ou menos, já. A segunda foi a Universidade de Brasília, né, que também acho que foi em 2004 o primeiro curso, né? Eu fiz em 2005, e teve uma na Universidade Federal do Piauí, se não me falha a memória, mas já foi desativado. Teve durante uns 2 ou 3 anos e depois saiu. Eu estava fazendo os cálculos aqui da Universidade do Texas, tem uns 25 anos já. Então a diferença, o que tem de diferente, Suelen, disso, né? Então são poucas, de todas as universidades do mundo, apenas 2, mas tem uma diferença essencial que é o seguinte, né? Nesses lugares, a forja ela está associada ao setor de belas artes das faculdades. Sim, todas essas tentativas aí, tudo do setor de belas artes. Setor de belas artes. E não, por incrível que pareça, e não há um setor de tecnologia em processos metalúrgicos, percebe? Então, a gente enxergou um imenso vazio e quando a gente realmente
lógico, não estou duvidando do conhecimento dos cuteleiros, não é isso, né? Mas quando então a gente enxergou um imenso potencial de explorar isso daí, entendeu? E aí foi aí, na verdade, que a gente decidiu. Então vamos começar, vamos fazer, vamos atrás, porque acho que dá caldo isso daí, né? Infelizmente está dando. E como os cuteleiros, eles é uma coisa que vai passando, né, de família para família, é uma coisa considerada uma arte. É muito empírico, é muito empírico. Eles sabem que o negócio é bom, como faz, mas não sabem os porquês, né? E esse vai ser o nosso diferencial. A gente vai conseguir explicar os porquês e vai conseguir comprovar todas aquelas qualidades por meio de ensaios, de caracterizações, de análises químicas, né? Então, a gente tem esse diferencial, sim. É isso aí. Potencial. Então é isso. Obrigado. Agradeço aí pela presença da banca. Agradeço também. Hoje parece que Igor, faltou só a gente falar se ele está aprovado, se ele está reprovado. Você colocar sua nota. Será? Será Bota que eu falo? Eu queria deixar um suspense. Então, Paulo, é com muita satisfação então que eu anuncio a sua aprovação, né, no trabalho. Então, eu gosto muito, né? Muitos trabalhos que eu faço, eu continuo usando, na verdade, muitos TCCs, né, que eu faço, eu sempre penso no que o aluno pode deixar para a faculdade, né? Então, eu tenho muitos TCCs que eu uso nas minhas aulas, na minha aula de corrosão, na minha aula de métodos de pesquisa, é onde a gente, obviamente, mais usa, na minha aula de metalurgia física, química, tecnologia, em todas as minhas aulas, em química geral. Então, eu estou sempre me referindo aos alunos, né? E a gente tem hoje, com quase 130 trabalhos apresentados, a gente já tem um volume de informação, né, dentro desses trabalhos de conclusão de curso enorme, tá? Lógico que seria um esforço, mas dá para a gente escrever um livro sobre metalurgia com tudo que a gente já fez aqui dentro do curso, né? Então, eu gosto muito de falar sobre o que você está deixando para o curso. E o seu nome está escrito aí, Paulo, tá certo? Então, tá lá, né? A gente não escreveu, né? Talvez vamos colocar o nome do laboratório. Laboratório. Eu fico muito feliz de ter podido contribuir aí com a história da FATEC. O doutor Luiz, ele comentou na aula que a gente teve ontem que a gente vai dar nome para os laboratórios, vai criar uns logos Vai dar uma briga isso aí. Vai criar uns logos para as coordenações e tal, vai ter esse trabalho. Quem sabe vai colocar lá Laboratório de Forja Paulo Rocha. Ou Laboratório de Forja Rocha, porque daí fica mais... Tem que ver quais são os critérios. Tem que ver quais são os critérios que são usados. Se vai usar o IPC. Você sabe o que é IPC, ô Paulo? IPC, não. IPC é o índice pé na cova. Bom. Não, mas os nomes vai ser, eu tô brincando, os nomes vão ser tipo assim, laboratório de forja, laboratório de materiais, não vai ter nome de ninguém. Ele quer até tirar o nome do governador lá, tudo, pra ficar é melhor. Mais isso dá briga, isso daí é briga. Tô brincando. Eu sou contra. Eu acho que se é de forja, é um laboratório de forja, pronto, acabou. Mas isso que ele propôs. É isso aí. Você entendeu o IPC, então, Paulo? Normalmente o homem... Muito alto. Mas como eu acabei de trocar a bateria, então eu ainda tenho um prazo de validade um certo tempo aí. O seu IPC acabou de cair, Paulo. Beleza, gente. Obrigado. Foi uma manhã muito agradável passar. Quer falar alguma coisa, Sueli? Fica à vontade. Só falar que a gente vai enviar para você, o Márcio vai estar fazendo os formulários lá com a nota, que a gente vai assinar tudo para deixar guardado como documento, tá? E daí ele vai te enviar por e-mail para você assinar e colocar a sua nota, ou a gente já coloca a sua nota e você só assina. E vai te enviar também o certificado de participação da banca, tá, Igor? Ok, perfeito. Agradeço muito a oportunidade de poder mostrar um pouco da minha arte, né? E realmente a oportunidade que a FATEC me deu aí de aumentar o meu conhecimento, né? Conhecer muitas coisas novas e poder aí estar contribuindo aí com um pouco da história da FATEC, como o Igor falou. Isso aí, Paulo, parabéns. Obrigado. Formado agora. Maravilha. É isso então, pessoal. Dou por encerrada aí a apresentação do Paulo. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Tudo ok, Márcio? Não, tudo ok. Perfeito. É isso aí. Agradeço, então. Okay. Agradeço, Suelen. Obrigado, Suelen. Obrigado, Márcio. Obrigado, Paulo, né?
A nossa fantástica audiência aqui. Antoni não falou muito, mas obrigado pela presença aí, Antoni. Givaldo também. É isso aí, gente. Obrigado, então. Perfeito. Então, Paulo, você quer Eu já fechar? vou finalizar a gravação, finalizar? então. Perfeito. Isso. Então é isso, gente. Até mais. Um bom dia para todos. Até amanhã.